Saudações, pessoal! Professor Frederico Schaff aqui. Vamos à nossa videoaula de sistemas operacionais de tempo real. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês, então, os tipos de algoritmos e a evolução das linguagens de programação. Vamos lá! Então, esses dois tópicos fazem parte da unidade 1, Introdução e Conceitos de Algoritmos, né? Vamos lá. A gente vai ver, então, tipos de algoritmos e evolução da linguagem de programação. O restante vamos ver nas próximas videoaulas. Vamos lá. Então, o que é um algoritmo? Só para relembrar, obviamente, a maioria de vocês já sabe. O nome é oriundo do matemático árabe, de nome semelhante ao algoritmo. Ali está escrito o nome do matemático. A ideia do algoritmo é um procedimento passo a passo para cálculos. Também pode ser definido como um método efetivo para cálculo de uma função através de um conjunto específico e finito de instruções. E a ideia é, partindo de um estado inicial, e esse estado inicial pode ter entrada nula ou não, as instruções descrevem a computação que deve ser executada quando irão proceder, um número finito de estados e eventualmente produzindo uma saída e terminando no estado final. Essas são as definições, então, e características do algoritmo. Exemplo de algoritmo. Existem diversos algoritmos, conhecidos. Um bastante conhecido é o Bubble Sort. Então, é um algoritmo de classificação. Bubble está aqui para bolha, Sort de classificador, Então, dados sobre esse algoritmo, que está sendo animado aqui para vocês, Digamos que eu tenho um conjunto de números, e ali está representado nesse instante por 5, 3, 1, 6, 7, 8, 2, 4. Esse algoritmo vai tentar organizar esses números de forma crescente. Vocês podem ver ali que ele está fazendo as iterações justamente para tentar organizar esses números. A classe desse algoritmo é de classificação, então é a finalidade, o uso dele, A estrutura de dados que ele manipula é uma matriz ou um vetor. A entrada é uma matriz desorganizada e a saída, ou o que o algoritmo produz de resultado, é uma matriz organizada. E como é um algoritmo conhecido, a gente sabe a performance dele, então o desempenho que ele tem para chegar ao resultado. Ele chega no resultado em n ao quadrado iterações. Este n é o número, então, de dados ou elementos desse vetor. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como vocês podem ver. Então, 8 ao quadrado, 64. No máximo, em 64 iterações, ele converge para a matriz organizada. Aqui vocês podem ver o funcionamento dele, desse algoritmo. Ele está mostrando aqui justamente o que ele faz em cada iteração. Vocês podem ver aqui que ele compara em janelas um número com o subsequente. E, bom, se o número for maior, ele troca a posição. E assim, em algum momento, ele vai chegar na matriz organizada. Como vocês podem ver, ele está quase convergindo aqui para o final. Agora, por exemplo, ele convergiu para o final. Aqui tem a matriz organizada. Só para vocês verem, a entrada era essa aqui, então estava tudo desorganizado. O que ele faz? Compara um com o outro. 6 aqui era maior que 5, então ele trocou a posição. O 6 é maior que 3, vai trocar a posição. E assim por diante, Então, o 6 é maior que 1, vai trocar de posição. Então, esse é o Bubble Sort. Só para vocês terem uma ideia, Bom, quais são as formas de expressão de algoritmos? Existem diversas formas de expressão desses algoritmos. Então, a gente pode expressar um algoritmo
com linguagem natural, com pseudocódigos, com gráficos de fluxo de dados, com linguagens de programação, que é o que o pessoal está mais familiarizado, e com tabelas de controle. Tá? Aqui uma ideia do pseudocódigo para esse algoritmo Bubble Sort. Tá? Vocês podem ver ali que está definido ali o procedimento, tá? O nome do procedimento, no caso Bubble Sort, tá? E o parâmetro de entrada, a lista de itens. E aí o laço de repetição das iterações. Tá? Uma variável ali trocado, começa como false, tá? E vai de posição em posição verificando. Se o subsequente é maior, troca a posição, e aí aparece ali trocado verdadeiro. Se não for, passa para a próxima posição. Tá? Até que todos os trocados da matriz A, tá? Sejam falsos. Tá? E assim já está organizado a matriz. Ok? Essa em pseudocódigo, né? Se fosse fazer na linguagem de programação Java, tá? O algoritmo poderia ser descrito da seguinte forma: tá? Public static int, tá? E aí é um int, um vetor, né? Por isso que está colocado ali. Bubble Sort recebe a saída é um vetor, né? Recebe um vetor de inteiros também. Tá? A sintaxe aqui é parecida com o que a gente tem no pseudocódigo, obviamente, né? Tá? Só com o nome das funções, digamos assim, do Java, tá? Direitinho, né? Como que o Java lida com os dados. Ok? Aqui em C, vocês podem ver, tá? Vocês podem ver que a estrutura é semelhante, parecida com o que a gente tem em Java. Tá? Óbvio que a sintaxe muda um pouco. Tá? Aqui em Python, tá? Vocês podem ver, né? Python é bem sintético, né? E não tem declarações de variáveis, né? Então, geralmente é um pouco mais fácil de lidar em Python. Tá? E existem outras formas de expressão. Embora seja uma unanimidade, a máquina de Turing não é muito usada para representar algoritmos. Aqui um exemplo da representação de uma máquina de Turing, com 4 estados, vocês podem ver aqui, e as transições, né, entre os estados. Né? Começa no start e provavelmente termina aqui no estado H. Na maioria dos casos é usada uma linguagem de programação documentada que facilite a compreensão do algoritmo ou um diagrama de fluxo de dados, o chamado flowchart. Então, para quem não conhece linguagem de programação, por exemplo, o flowchart é bastante fácil de se entender. Tá? Então, normalmente isso aqui é um padrão, tá? Para descrição de algoritmos. Né? Vocês podem ver aqui, então, tá? Tem o estado inicial, tem os estados e as transições, né? Vocês podem ver aqui, e o fluxo, né? Representado por essas flechinhas. Ok? Esse é o flowchart. Bom, na área de controle e automação, tá? Tem linguagens de programação para essa área. Tá? Existe até uma padronização para essas linguagens. Tá? Um exemplo de padronização é o que diz na norma internacional IEC 61131-3, que estipula 5 linguagens de programação, tá? Para padronizadas. Tá? Uma é a lista de instruções, está aqui representado. Tá? Outra é o texto estruturado. Outra é o diagrama de blocos. Outra é o diagrama ladder, que a maioria de vocês conhecem. Tá? Então, aqui seria uma operação bem simples, né? Se recebe o resultado da operação lógica A e não B. Tá? Aqui no diagrama de blocos é bem fácil de ver isso. Tá? E aqui, no diagrama ladder, é bem fácil também de ver isso. Tá? Aqui, talvez na lista de instruções,
fique um pouquinho mais difícil de enxergar, mas o resultado é exatamente o mesmo. Esses 4 aqui são análogos, ok? E outra linguagem de programação, um pouco mais gráfica, tá? É o SFC, Sequential Flow Chart, que está representado aqui. O Sequential Flow Chart geralmente é combinado com alguma daquelas outras linguagens, tá? E ele é uma linguagem concorrente. Então, quando a gente precisa de paralelismos, por exemplo, geralmente se utiliza o SFC, que é bastante semelhante ao que muitos estudaram como o Graph-7. Tá? Então, o Graph-7 e SFC não são a mesma coisa, mas são bem semelhantes, tá? São bem parecidos. Tá? Aqui vocês podem ver, então, estados, transições e assim por diante, tá? Que é do SFC. Bom, existem diversos tipos de algoritmos, né? E esses tipos remetem a uma classificação, tá? Essas classificações podem ser de diversas maneiras, a gente pode classificar os algoritmos de diversas maneiras, por implementação, por projeto de paradigma de programação, por linha de pesquisa ou por complexidade. Aqui eu vou comentar um pouco com vocês. Então, se a gente utilizar o classificador por implementação, tá? Os tipos seriam algoritmos recursivos ou de iteração, tá? Aqueles então, que se repete até uma condição lógica seja alcançada, tá? Aqueles lógico, algoritmo que descreve funções lógicas para o controle de algo, serial paralelo distribuído, que são aqueles desenvolvidos para otimizar geralmente parâmetros de comunicação, os determinísticos ou não determinísticos, tá? Aqueles onde a gente pode determinar qual é o tempo de execução, tá? Ou não, né? Não determinístico. Aqueles que são exatos, tá? Produzem um resultado exato ou produzem um resultado aproximado. E aqueles algoritmos chamados quânticos, que usam programação quântica. Esses são os classificadores por implementação. Se a gente fizer por projeto de paradigma ou por metodologia de projeto, aí a gente tem as seguintes classificações. Por força bruta ou busca exaustiva, são aqueles algoritmos que testam todas as soluções possíveis até encontrar a melhor. Tá? Aqueles algoritmos chamados de divide and conquer, ou dividir e conquistar, divide um problema em subsoluções menores, mais fáceis de serem resolvidas, e que no final, por composição, formarão uma solução geral. Tá? Aqueles algoritmos chamados de programação dinâmica, que encontram soluções alternativas para a resolução de problemas. Os de programação linear, que utilizam então interpolação de pontos. E os com busca e enumeração, tá? Que incluem resolução utilizando grafos. Tá? Se a gente for usar classificadores por linha de pesquisa, a gente tem algoritmos combinatórios, tá? A ideia de combinatórios gerais, grafos ou sequenciais, aqueles que utilizam matemática computacional, álgebra abstrata e computacional, geometria, matemática computacional numérica, e aí exemplos assim, equações diferenciais ordinárias, interpolação e extrapolação, Monte Carlo, que é um algoritmo bastante conhecido, integração numérica, root finder, né, que seria encontrar raízes, e aqueles que utilizam otimização, tá? Seriam de matemática computacional. Já o de ciência computacional, aqueles empregados então em astronomia, bioinformática, geociência, linguística, medicina, física e estatística. Aqueles utilizados para a ciência da computação, os que então que utilizam lógica digital, criptografia, aprendizado de máquina, parsing e autômatas. Tá? Ainda aqueles que utilizam teoria de informação e processamento de sinais, tá? Que utilizam então teoria da codificação, detecção e correção de erros, compressão de dados e processamento de imagem, e os que utilizam a ideia de linha de pesquisa ligada à engenharia de software. Então, bancos de dados, sistemas distribuídos, alocação de memória, sistemas operacionais, e aí os elementos desses sistemas operacionais que a gente vai ver mais para frente, escalonadores, comunicação, particionamento e sincronização de processos. Tá? E, por último, classificador por complexidade, tá?
classificação que compara o tempo de computação, tempo de processamento, né, necessário para o processamento de da entrada até a produzir a saída ou o resultado. Tá? Esses são os tipos de algoritmos. Tá? E bom, vamos agora então para a evolução das linguagens de programação. Aqui eu vou fazer um breve panorama histórico da evolução e de acontecimentos históricos ligados à programação. Então, as linguagens de programação são anteriores aos primeiros computadores modernos. Opa! Como assim? Com cartões perfurados e sistemas rudimentares. Então tinha computadores rudimentares, que não são os modernos, e já existia programação para esses rudimentares. Nos anos 40, todavia, com a invenção do computador elétrico, começaram a surgir ideias de códigos de máquina que culminaram na década de 50 com o advento da linguagem de programação Assembly. O Assembly é uma linguagem de extremo baixo nível, código de máquina praticamente, e possui um conjunto de notações mnemônicas para o código de hardware, instruções para manipulação de dados vinculados a registradores de processadores. Esse assembly, obviamente, depende aí dos quais registradores que o processador tem e, por consequência, é totalmente dependente do hardware que vai executar esse código. Se não tem um determinado registrador, obviamente, daí não dá para fazer o processamento. Vinculado ao assembly, a gente tem o assembler. O assembler é aquele que transforma o código assembly para o código de máquina. Há praticamente uma transformação de um para um, então é bem semelhante um ao outro, mas tem o uso às vezes de macroassemblers, o que diferencia um pouco e permite uma transformação não um para um, com o uso de debug e recursos aprimorados de procedimentos. Então, aqui está um exemplo de macroassembly, para um código ou um algoritmo bastante conhecido de vocês, o Hello World. Então, vamos fazer um programinha bem simples para escrever na tela de saída. Então, uma macroassembly que fizesse isso tem a seguinte estrutura. Vocês podem ver aí, section dos dados, a definição do que é o hello, o comprimento do hello, o tamanho da escrita, e a inicialização. Então, section text, global start, inicia, e tem movimentações aí de dados para registradores. Vocês veem mov EAX4, mov EBX1, mov ECX hello, mov EDX hello lane, int 80h, que é uma chamada do sistema, mov EAX1, que sai, mov EBX0, e int 80h, outra chamada do sistema. Apesar de provavelmente ninguém ter entendido nada, esse macroassembly aqui produz uma saída no vídeo principal de saída, o escrito Hello World, como está descrito aqui, ok? Bom, vocês podem ver que é bem difícil essa questão do assembly, Na década de 60 surgiu a programação estruturada, o que foi chamado na época de programação estruturada, que promoveu a ideia de abstração de dados, tentar deixar os dados, lidar com os dados de forma um pouco mais abstrata, menos código de máquina. A abstração de controle, com a ideia de utilização de comandos e procedimentos, e inicia-se a preocupação com a programação em larga escala, que vocês podem ver que a dependência de hardware e uma codificação como no assembly, que é difícil, dificulta muito a programação em larga escala. E aí a programação em larga escala, na década de 60, com o advento da programação estruturada, foi criado módulos
tá? E justamente a programação estruturada. Surgiram aí linguagens de programação que competiram na época entre si, tá? Como o Fortran, em 1954. Fortran está para Formula Translator. O Lisp, 1958, Lisp Processor. O ALGOL, tá? Algorithmic Language. O Fortran 4, a evolução do Fortran. O COBOL, que está para Common Business Oriented Language. O BASIC, BASIC, engraçado, inicialmente foi pensado como um acrônimo para Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, tá? O SH e o PLI. Tá? Vocês podem ver que dessas aí provavelmente vocês conheçam só o BASIC, mas o Fortran é bastante conhecido na área de matemática. Tá? Bom, na década de 70, tá? Melhoramentos na modularização. Tá? Então, ênfase em mecanismos de linguagem de programação e abstrações, mais ainda. Correção de programas, verificação de tipos e exceções, tá? Questão de compilação melhor ali, né? Programação concorrente distribuída e em tempo real, tá? E com uso de tempo real. Programação baseada em objetos, chamados TADs, tá? Programação orientada a objetos, com a ideia de herança, tá? E aí surgiram as seguintes linguagens de programação. Pascal, 1970, tá? Eu, quando estudei algoritmos de programação na universidade, aprendi em Pascal. Tá? Me ensinavam Pascal naquela época, foi a linguagem que eu aprendi. C, 1971, apesar de ter vindo um ano depois, tá? É uma linguagem bem conhecida, C e bastante empregada. O módulo de 1975, o módulo 2 de 1979. Tá? Linguagens, o vínculo forte com técnicas de tempo real, como o ADA, de 1979, e linguagem com vínculo forte em orientação a objetos, o Smalltalk, de 1971. Tá? Na década de 80-90, desculpa, tá? Focou-se mais na base, na estrutura da linguagem de programação. Melhor estruturação de dados, com o chamado encapsulamento, estruturação da computação, com a ideia de criação de classes, estruturação do programa, com classes e objetos, e aí surgiram as seguintes linguagens de programação. O C++, em 1983, o ANSI-C, em 1979, um melhoramento de C, digamos assim, o ADA83, ANSI, de 1983, o ADA95, de 1995, o COBOL ANSI, de 1975, o Object Pascal, de 85, Haskell e Perl, de 87, e o Delphi, que é uma evolução do Pascal, de 95. Tá? Já na década de 90, tá? Com o advento da internet, tá? Começou-se estudos para uma programação voltada à internet, com a ideia de plataforma neutra, tá? Tentar desvincular um pouco, tá? O hardware, tá? Para a programação. Tá? Aplicações, então, no desenvolvimento rápido, que a gente chama lá de Rapid Prototyping, né? Tá? Junto com o desenvolvimento de ambientes integrados, chamados IDEs, e pacotes ou kits de desenvolvimento, os SDKs. Tá? E isso proporcionou a ideia de ênfase na produtividade do programador. Então, programadores conseguiam produzir códigos de forma mais rápida. Tá? Exemplos de linguagens que surgiram nessa época: o Haskell em 90, o Java em 91, Python em 91 também, Ruby e Lua em 93, o ANSI Common Lisp em 94, o JavaScript PHP em 95, o C# em 2000 e o Java FX Script em 2008. Tá? São exemplos. Tá? Bom, a evolução das linguagens de programação é bastante complexa. Tá? Aqui eu vou tento mostrar para vocês um gráfico, tá? Que eu peguei aí da internet, tá? Com a ideia dos vínculos entre as diferentes linguagens de programação.
vocês podem ver que não tem uma estrutura muito bem definida, né? O assembly aqui indo por Fortran e para o BCPL, tá? Do Fortran surgindo o Algol, Simula, o Basic, tá? O Pascal nessa mesma ideia, não surgindo especificamente Duma, tá? Smalltalk, vocês podem ver aqui, né? Do BCPL surgiu o B, que nem é conhecido, e depois surgiu o C, que esse sim é bastante conhecido. Então vocês podem ver aqui A, B, C, né? Do C surgiu o C++ e o JavaScript. Do C++ surgiu o Java. Teve o Objective-C aqui também, o Perl veio do C também, né? Com a ideia do C. Do Perl veio PHP também. Do Perl veio Python, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? E aqui algumas outras exemplos de outras linguagens menos conhecidas, né? Mas que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Ruby e Ada, Ruby tá aqui e o Ada aqui também, né? Tá? Tem outras menos conhecidas aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Tá? Do vínculo, então, dessas linguagens de programação, certo? Bom, tentar abrir aqui só para... acabei trocando o link dessa imagem aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês que estão fazendo a disciplina, né? Uma imagem ampliada dessa aqui, né? Então, que dê para vocês lerem melhor o que está aqui. Certo, pessoal? Bom, para essa primeira videoaula é só esse o conteúdo, tá? Na sequência, a gente vai ver os próximos tópicos, certo? Ligados a algoritmos, certo? Essa unidade é bastante introdutória, ainda não vemos coisas mais complexas, vai ser utilizado bastante para nivelação dos conteúdos básicos da disciplina. Era isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.